Olá, você que está nos assistindo, nós estamos hoje aqui no canal com uma convidada muito especial, que é a querida Júlia Lenzi. Muito bem-vinda, Júlia. Muito obrigada, estou muito satisfeita de estar mais uma vez aqui no canal, em parceria com a querida professora Edivânia, para falar um pouquinho sobre reforma da Previdência. Pois é, a Júlia já esteve aqui no canal, né, no início do ano, quando o atual governo, né, Jair Bolsonaro, apresentou à Câmara de Deputados a emenda constitucional número 6, que propunha uma grande mudança na Previdência Social. Né? Então, você que está nos assistindo, depois pode acessar os vídeos anteriores, no qual a professora Júlia Lenzi, que já vou aproveitar para apresentá-la, né, é uma professora de Direito, né, na área do direito constitucional, da Seguridade Social, foi formada aqui na Unesp, fez mestrado, atualmente é doutoranda no programa de Trabalho e Seguridade Social da USP. Se eu não estiver falando correto, Tá tudo certo. Você apresenta. E ela tem ampla experiência, até porque a sua tese de doutorado é dentro desse tema, né, da Previdência Social. Né? E agora nós estamos, então, novamente fazendo essa entrevista com a Júlia, para entender realmente quais são os pontos que já foram apresentados e aprovados na Câmara de Deputados, né, e o que está passando agora no Senado, né, ou seja, foi aprovado nessa primeira casa, subiu para o Senado, vamos dizer assim, né, mas o que de fato, Júlia, quais são as mudanças que a população precisa entender sobre a reforma da Previdência que está agora, se eu não me engano, inicia a votação no dia de hoje, Sim. Né? No dia 1º de outubro de 2019. Né? Então, quais são essas mudanças que estão sendo aprovadas, né? Que poderão ser aprovadas agora no Senado? Maravilha. Bom, o projeto de reforma da Previdência, a famosa PEC 6 de 2019, é apresentada pelo governo Bolsonaro em fevereiro de 2019. Ela tramita pela Câmara dos Deputados e tem a sua aprovação em primeiro e segundo turno em julho. E aí ela ingressa na tramitação no Senado. Atualmente ela está na CCJ, que é na Câmara de Constituição e Justiça. O relatório do senador Tarcísio Gereissá já foi apresentado e hoje está se votando este relatório na CCJ. A sessão já foi iniciada. De acordo com o cronograma do governo, ela será votada na CCJ em primeira e segunda instância até o dia 10 de outubro. Ou seja, é um completo atropelo aos interstícios, ao processo legislativo, para que se tenha aprovação ainda no começo de outubro. O que nós temos de modificação? O texto consolidado da Câmara dos Deputados, se ele for alterado em conteúdo pelo Senado, ele teria que voltar e começar o processo de novo lá na Câmara. Então, esse não é o objetivo do governo. Então, nós só teremos, basicamente, emendas de correção de redação ou de supressão de conteúdo. Tudo aquilo que for para ser modificado no texto vai para o que nós chamamos de PEC paralela, que é um projeto paralelo a essa PEC, que começará a tramitar, na verdade já começou, pela Câmara dos Deputados. Aqui é o primeiro ponto importante. Estados e municípios tinham ficado fora da reforma da Previdência aprovada na Câmara dos Deputados, mas o relator trouxe de volta estados e municípios no âmbito da PEC paralela que já começou a tramitar. Pela proposta do governo, bastará que o governador do estado redija um projeto de aceite das regras aprovado em âmbito federal para o funcionalismo público estadual. Esse projeto seja aprovado pela Assembleia Legislativa Estadual e então o Estado, digamos assim, ingressará na reforma da Previdência. Todos os municípios terão efeito cascata, então todos os municípios do Estado também ingressarão. E o município que desejar não participar terá que fazer uma aprovação de lei específica no âmbito da sua legislatura municipal para sair da reforma. Ô Júlia, dentro dessa questão que você está colocando, eu acho que é importante a gente sinalizar para quem está nos assistindo
que aqueles funcionários públicos, né, e funcionárias que pensavam então que não estariam sendo atingidos por essa reforma, na verdade então nessa PEC paralela eles serão atingidos. Integralmente atingidos. E aqui é muito interessante a gente observar o seguinte: existem duas temáticas que não sofreram basicamente nenhuma mutação desde o projeto original até o projeto que está sendo votado hoje. Quais são elas? Funcionários públicos. Então, basicamente, a integralidade do texto proposto pelo governo Bolsonaro está sendo aprovado. Tempo mínimo de contribuição de 25 anos, idade mínima de 62 e 65, cancelamento de todas as regras de transição que eventualmente os funcionários estivessem cumprindo, estabelecimento de apenas 2 regras de transição para viger daqui para frente, mudança na fórmula de cálculo do benefício. Tudo isso está inteiramente aprovado e agora também se estende para o âmbito estadual e municipal. Então é bastante grave a situação dos servidores públicos. Além disso, as regras de transição, tanto do regime próprio quanto do regime geral, que é o regido pelo INSS, que contempla a maioria dos trabalhadores, são extremamente severas. Nós temos poucas regras de transição e para quase todas elas se aplica a nova fórmula de cálculo do benefício. Qual é essa fórmula? 60% do salário de benefício mais 2% para cada ano de contribuição que ultrapassar os 20 anos. Então serão necessários 40 anos de tempo de contribuição para ter acesso a 100% do salário de benefício. Isso inclusive para os funcionários que ingressarem nas regras de transição. Acho que além disso a gente também poderia comentar rapidamente que o texto propõe algumas alterações na pensão por morte. A principal alteração é o aumento de 10% no percentual destinado a dependentes que forem crianças ou adolescentes. Então, qual é a proposta? Continuará se pagando 50% como cota familiar, mais 10% se o dependente for maior de idade, no caso da viúva, dos irmãos, dos pais. Se houver dependentes com idade inferior a 18 anos, crianças ou adolescentes, paga-se 20%. Então, a viúva receberá 100% da pensão somente se ela tiver 2 filhos menores de 18 anos. Atenção, não se adotou a maioridade previdenciária, se adotou 18 anos. E quando essas crianças, esses adolescentes completarem 18 anos, as cotas deles deixam de existir e o benefício se consolida no valor de 60% do salário de benefício. Júlia, isso independe da idade da viúva? Sim, isso independe da idade da viúva. Lembrando que desde 2015 já não existe pensão vitalícia no Brasil caso a viúva tenha menos de 44 anos. Nós temos uma tabela progressiva que foi aprovada pela Lei 13.135 e já está em vigência, e a pensão ela varia conforme a idade da viúva, tá? Só se torna vitalícia se no momento da morte ela já tem mais de 44 anos, no momento da morte do seu companheiro ou marido. Acho que é importante a gente dizer que houve uma conquista em relação às mobilizações e resistências que a classe trabalhadora fez, que é, por enquanto, a manutenção da proibição de que a pensão seja paga em valor inferior ao salário mínimo, como queria inicialmente o governo e foi aprovado na Câmara dos Deputados. Mas eu volto a dizer, como essas mudanças são mudanças que estão mexendo no conteúdo, elas não serão colocadas na PEC principal, elas serão colocadas na PEC paralela. Então, nós temos que aguardar essa tramitação da PEC paralela para que elas possam ter vigência. Além disso, nós tivemos a saída completa do BPC da reforma. Então, o BPC não será mais modificado na sua dinâmica de concessão por essa reforma da Previdência. Ele continua tendo valor de um salário mínimo, continuará sendo pago ao idoso maior de 65 anos ou a pessoa com deficiência que comprove situação de miserabilidade e não haverá, como queria o governo, a constitucionalização do critério de miserabilidade que estava medido em 1/4 do salário mínimo por pessoa no grupo familiar. Não vai haver mais isso. Mas aqui a gente tem que lembrar de um fato muito importante.
Por que o BPC saiu da reforma? Porque o governo se compadece dos idosos e pessoas com deficiência? Não. O BPC saiu da reforma porque ele já está sofrendo reforma administrativa. A MP 871, que previa a permanência, a institucionalização da política de pente fino, o que é isso? Aquele programa enorme de revisão dos benefícios que tem atacado, sobretudo, quem se beneficiou de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e benefício de prestação continuada, o BPC, ele está em amplo funcionamento. Então, os usuários do BPC estão sendo submetidos a novas perícias médicas e muitos deles estão tendo seus benefícios cancelados. Quando não, o INSS tem ingressado com ações para cobrança dos valores recebidos, como a gente tem visto em diversas situações. Então, o BPC ele já foi reformado. Qual foi a sistemática de reforma? Cancelamento sistemático de quem já estava em gozo de benefício por meio desse programa Pente Fino, que a gente sabe que não obedece a uma lógica de direitos, que não assegura ampla defesa devido ao processo legal, que a pessoa nem sempre passa por um médico especialista na sua enfermidade. Então é um problema muito sério. Por isso o BPC saiu da reforma, porque a economia de recursos está sendo feita via cancelamento de benefícios. Júlia, eu acho importante para quem está nos assistindo também pensar que o governo fez essa proposta de pente fino para benefícios pagos, né, em um valor muito baixo. Sim. Em geral de um salário ou até dois, né, que é quem as pessoas que mais recebem benefícios ou o público, né, da aposentadoria ou benefício está nessa faixa, Sim. né, quase 80%. Né? Então ele propôs esse pente fino. E para as empresas ele fez o contrário, ele deu a isenção. Né? Então nós temos aí, parece que hoje, quase 300 bilhões direcionados para grandes empresas. Nós não estamos falando das pequenas empresas, né? Estamos falando de grandes empresas que têm essa mão aberta do governo, né? Através da isenção de impostos e não cobrança das suas dívidas também para com a Seguridade Social. Então, eu queria que você refletisse um pouquinho isso, como que o governo endurece as regras para a população, sobretudo os mais pobres, da classe trabalhadora, e ao mesmo tempo é extremamente generoso com o grande capital. Eu acho muito importante sua pontuação, professora, porque a gente sempre debate a Previdência sob a perspectiva do gasto previdenciário. Então, a gente sempre está debatendo a concessão dos benefícios. Só que eu queria que você parasse para pensar um pouquinho e contasse nos dedos quantas pessoas muito próximas de você estão recebendo benefício previdenciário e dependem desse benefício para sobreviver. E quantas pessoas indiretamente da família dessa pessoa estão sendo beneficiadas por conta do recebimento da aposentadoria, do auxílio-doença, da aposentadoria por invalidez. Então a parte de distribuição de benefícios da Previdência, ela funciona muito bem. A Previdência, ela praticamente atinge a vida de quase 100 milhões de brasileiros, porque ela tem 35 beneficiários diretos, 35 milhões de beneficiários diretos, e se a gente contar mais ou menos 2,5 beneficiários indiretos, que é uma porcentagem que o IBGE calcula, nós temos praticamente metade da população brasileira estando protegida pela Previdência. E nós nunca falamos sobre arrecadação previdenciária. O problema não está na ponta, na concessão de benefícios que tem valor quase 70% deles de um salário mínimo. O problema está na arrecadação. O ano passado, por exemplo, o Estado brasileiro abriu mão de 270 bilhões em isenções de folha de pagamento, em renúncias fiscais. Isso corresponde a 4% do PIB, ou 22% da arrecadação federal. É muito dinheiro. Se nós temos um problema de caixa na Previdência, se o governo quer sustentar essa hipótese, uma principal medida é trabalhar com o aumento da arrecadação. E essa história de que a isenção tributária, de que a isenção da folha de pagamentos, ela favorece a permanência do emprego, ela se mostra uma inverdade quando nós temos 13 milhões de desempregados, sem contar os desalentados e as pessoas que desistiram de procurar emprego. Então, esse tipo de política, ele está fadado ao fracasso. Ele faz com que o Estado deixe de arrecadar dinheiro para as políticas sociais
e ele não fomenta o crescimento econômico, porque muitas das empresas que são beneficiadas não investem na produção, não ampliam a sua planta produtiva e não passam a contratar mais pessoas porque deixaram de pagar tributos. Então, isso é muito importante. E outra, o próprio governo, no seu relatório, na exposição de motivos que justifica a reforma da Previdência, escrita pelo ministro Paulo Guedes, reconhece que existem 160 bilhões de reais que são débitos previdenciários de média e alta chance de recuperação. Nós não estamos nem falando daqueles que são de baixa chance, nós estamos falando só de alta probabilidade de recuperação. Então, a minha pergunta é simples: o que o governo está fazendo para receber esses créditos que ele mesmo classifica como de alta possibilidade? A nossa resposta é nada. Ele está cortando na carne da classe trabalhadora e não tendo nenhuma iniciativa, nenhum projeto para arrecadar do grande capital. Júlia, e dentro dessa questão que você estava falando, né, do desemprego, dos desalentados, nós temos hoje, inclusive, uma perda, né, de perspectiva, de esperança, porque as pessoas não estão conseguindo se empregar, não estão conseguindo manter a sua sócio-reprodução. E acaba entrando aí nessa questão de um trabalho, né, extremamente vinculado ao empreendedorismo, como o trabalho hoje de entregador, trabalho na Uber, né, mas não só a Uber, várias outras empresas similares, mas que não dá uma condição efetiva, né, de fazer uma prospecção de futuro, de adquirir uma casa própria, enfim. Então nós estamos tirando a possibilidade da classe trabalhadora de sonhar, né, de ter perspectiva, de estar estimulada, o que eu penso que inclusive afeta a produtividade do trabalho, né? E dentro disso a gente tem então um envelhecimento precoce das pessoas, não em termos de idade em si, né, mas da sua capacidade física para o trabalho, da sua capacidade mental. Então eu queria que você falasse um pouco como que fica a conjunção, né, de fórmula de cálculo e idade, porque as pessoas estão achando que não mudou muito, 62, 65 e antes 60 e 65, né, mas a gente tem uma mudança muito grande aí na forma de cálculo. Perfeito. Eu queria que você falasse um pouco. Acho que é muito importante que a gente desvende uma questão. A reforma da Previdência, ela praticamente foi pautada por todos os grandes veículos de mídia como se ela só estivesse mexendo na idade para aposentadoria. E como a maioria da classe trabalhadora já se aposenta por volta dos 60, 65 anos, a mudança parece pequena. Eu estou subindo de 60 para 62 para as mulheres e mantendo 65 para homens. Bom, o que a gente tem que falar sobre isso? Isso produziu uma cortina de fumaça sobre as outras alterações que são muito mais graves. A começar que essa reforma ela se pauta pela desconstitucionalização. O que é esse palavrão? Significa que eu estou tirando do texto da Constituição direitos e garantias dos trabalhadores e levando isso para ser regulamentado por legislação complementar. Só para vocês saberem, uma PEC ela tem um procedimento muito complexo de aprovação. Ela precisa ser aprovada nas duas casas do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senados, em 2 turnos de votação e ter 3/5 de votos. E a lei complementar? Ela só precisa da maioria qualificada, que a maioria é metade mais 1, e é aprovada em 1 turno de votação em cada casa. A principal coisa que está sendo desconstitucionalizada é o tempo de contribuição mínimo para acesso a uma aposentadoria. Então, muito cuidado. O governo tem dito que nada muda para você, porque ele vai manter os 15 anos de tempo de contribuição como tempo mínimo para acesso a uma aposentadoria, para homens e para as mulheres. Primeira coisa importante de se dizer, o governo só fez isso porque as mobilizações da classe trabalhadora o forçaram a tanto. A proposta inicial era subir de 15 para 20. Primeiro conseguiu-se a redução para as mulheres, que reduziu para 15 anos. E agora, no relatório aprovado na Câmara, no texto aprovado na Câmara, também se reduziu para os homens. Então eu tenho a fixação em 15 anos, graças à resistência da classe trabalhadora, e não à benevolência do governo, que fique isso muito claro. Só que isso não está mais no texto da Constituição.
Isto está atualmente no ato das disposições constitucionais transitórias, no ADCT. Isso significa que pode ser alterado a qualquer momento por legislação complementar. Eu não vou precisar de uma nova PEC para subir para 20, para subir para 25, que era a proposta inicial. Então vejam, é muito grave, porque eu estou tirando da Constituição e permitindo que anualmente, ou então a cada 6 meses, o governo proponha novas leis que agravem a situação de aposentadoria. E outra coisa, uma coisa que muda muito para a gente, a fórmula de cálculo do benefício. Primeiro que eu vou considerar 100% do período contributivo. Hoje eu considero as 80% maiores contribuições. Isso significa que você joga fora as suas 20% menores. Então a média da sua aposentadoria sobe. Agora eu vou considerar 100% e já começa então reduzido. E a fórmula de cálculo será 60% mais 2% para cada ano de contribuição que ultrapassar os 15 anos para as mulheres e os 20 anos para os homens. Então isso para o INSS, no âmbito do INSS é muito grave, porque na verdade, primeiro, eu estou determinando que para as mulheres terem acesso a 100% do valor da sua aposentadoria, serão necessários 35 anos de tempo de contribuição. E para os homens é muito grave porque eu vou congelar a fórmula de cálculo por 5 anos. Porque ainda que ele possa se aposentar aos 15 anos de tempo de contribuição, os acréscimos de 2% só começam a acontecer a partir dos 20 anos. Então, se ele se aposentar aos 65 com 15 anos, ele vai receber 60% do salário de benefício. E serão necessários 40 anos de tempo de contribuição para que ele consiga 100% do salário de benefício. Absolutamente nada disso está sendo debatido nos grandes veículos da mídia. A reforma parece super superficial, que não vai mexer em nada na sua vida, mas ela agrava muito. Provavelmente os benefícios terão valor máximo de um salário mínimo. Isso porque foi conseguido com luta que a garantia de pagamento de um salário mínimo permanecesse na Constituição, porque a intenção do governo era tirar e levar para a legislação complementar. Então, enquanto isso permanecer na Constituição, nós teremos aposentadorias no valor de um salário mínimo. Na próxima reforma, que é sempre a intenção dos próximos governos, talvez isso saia e a gente possa receber aposentadorias até de metade do salário mínimo. Então, a situação é muito grave e nós temos que combater essa perda de perspectiva. A Previdência é um mecanismo de manutenção da vida da classe trabalhadora, das suas famílias. Então, trabalhar para reduzir ainda mais essas chances de sobrevivência é impactar no futuro não só dos trabalhadores que estão aposentados, mas dos seus filhos, dos seus netos. A gente sabe que hoje os idosos são arrimos de família. São eles que são responsáveis por manter a casa, por pagar as contas do mês, por fazer a compra do supermercado. Então é muito grave o que está acontecendo e essa reforma ela ameaça inclusive o nosso já bastante esgarçado tecido social. A gente sabe que a violência tem uma ligação direta com a desigualdade social e se eu estou reduzindo a renda, né, se eu estou dificultando o acesso à aposentadoria, eu estarei também contribuindo para o aumento da marginalização, da violência, de todos os problemas sociais que já agravam os centros urbanos no Brasil. Júlia, e o segurado especial, o que muda? Ótima pergunta. O governo também tem trabalhado muito com a perspectiva de propaganda de que os trabalhadores rurais estão fora da reforma da Previdência. De novo, isso é uma meia-verdade. É fato de que as alterações que o governo propunha para os trabalhadores rurais saíram do texto da reforma principal. Mas tal como aconteceu com o BPC, algumas dessas propostas foram encaminhadas via medida provisória 871, que foi convertida na Lei 13.846. Qual é a principal delas? Hoje, o trabalhador especial, que é o pequeno produtor, que trabalha em regime de economia familiar, na pequena propriedade rural, trabalhando para o próprio sustento e comercializando apenas o excedente, essa pessoa ela consegue comprovar trabalho rural, muitas vezes por meio de declarações do seu sindicato rural. O governo proibiu que os sindicatos tenham essa possibilidade. Ele tirou essa prerrogativa da entidade de classe, inclusive para enfraquecê-la. Como que os trabalhadores rurais agora terão que fazer? Eles estarão subordinados a um sistema de comprovação que será criado em cada município do país. Já imagina a confusão.
E anualmente, esse trabalhador que muitas vezes que mora na zona rural, muitas vezes afastados de centros urbanos, sem muita perspectiva de ir à cidade, ele terá de anualmente comparecer e comprovar a sua condição de segurado especial, todo ano. E se eventualmente ele perder o prazo e não comprovar aquele ano específico, ele perde essa possibilidade. Ele não pode comprovar no ano que vem. Isso durante o tempo mínimo de 15 anos para todos os integrantes do grupo familiar. Então é um agravamento muito sério, porque eu estou criando um requisito burocrático que praticamente inviabiliza a aposentadoria desse tipo de trabalhador. Eu estou afastando ele da entidade de classe, que é uma das poucas instâncias em que ele consegue coletivamente se organizar e lutar para melhores condições de sobrevivência. E enquanto esses sistemas não forem criados na maioria dos municípios, esse trabalhador ficará subordinado ao CNIS. E nós sabemos que o CNIS atualmente já tem sérios problemas de reconhecimento de vínculos e de atividades. Imagina em relação ao meio rural. Júlia, eu queria lembrar que o público, né, que está nos assistindo, que o segurado especial é também uma política de permanência, né, da agricultura familiar. Queria até que você comentasse um pouquinho isso. Claro. A Previdência Rural, ela é hoje um dos nossos principais mecanismos de distribuição de renda. Os benefícios rurais têm valor de até um salário mínimo. E eles são a nossa principal política de soberania e segurança alimentar. Porque nós sabemos que a maioria dos gêneros alimentícios não são commodities, não são plantados pelo agronegócio. Os gêneros alimentícios são plantados pela agricultura familiar. Portanto, esses benefícios previdenciários são um incentivo da permanência das populações no campo, produzindo para alimentar as cidades. E aqui a gente tem que lembrar o seguinte, que a safra rural, né, a produção rural no Brasil, ela não tem um seguro. Então, se eventualmente esse pequeno produtor perde a sua produção anual por mudanças climáticas, que quase não está acontecendo, né? Ele não tem garantia de renda nenhuma. Qual é a garantia que ele tinha antes? Os benefícios previdenciários, sobretudo as pensões e as aposentadorias. Então, isso é o que garantia que a família permanecesse ali. Em zonas de fronteira, por exemplo, isso é muito importante. Isso assegura a soberania nacional, quando a gente tem a fixação de uma pessoa brasileira nesse tipo de zona. E eu também vou prevenir o êxodo rural, que causa inchaço urbano, processo de favelização das cidades. Eu estou mantendo pessoas produzindo no campo. A Previdência foi uma revolução nesse sentido e uma grande conquista da Constituição de 88 que está plenamente ameaçada. E, de novo, eu estou fazendo isso para benefícios que são pagos no valor de até um salário mínimo. É verba alimentar, que tem uma possibilidade de multiplicação de benefícios tão grande, né? Soberania alimentar, soberania territorial, garantia de permanência. Quanta coisa eu consigo a partir dessa política tão barata. Então é realmente algo que não dá para entender dentro de uma lógica, inclusive econômica. Júlia, agora então para a gente ir fechando, eu acho que tem uma questão aí que para quem está nos assistindo também é muito importante para compreender o quadro que se coloca, que é o fato de o atual governo, que inclusive na época da sua campanha, ele disse que não faria, né, compra de votos, que dentro da Câmara de Deputados, que não praticaria o mensalão, né? Só que agora, para aprovar a reforma da Previdência, que a gente chama, né, de contra-reforma, ele distribuiu aí 3 bilhões de reais para os deputados, apenas aqueles que votaram a favor. Então eu queria que você comentasse isso, né? Como que você analisa? Acho que é muito interessante, né, para dizer isso, usar palavras suaves, interessante, cômico, irônico, né, para não dizer assim, descarado. Que o governo se chame de nova política, se coloque como grande defensor da moral, grande combatente da corrupção e adote práticas tão ou mais fisiológicas do que nós vimos em outras reformas da Previdência. Se outras reformas da Previdência foram financiadas via mensalão, por exemplo, que é uma alegação que o governo sempre faz, depósitos nas contas dos deputados e senadores, o que esse governo fez? Criou uma sistemática legal de pagar mensalão. Qual é essa sistemática? As chamadas emendas parlamentares. O que é isso?
o governo solicitou a liberação do orçamento de 3 bilhões de reais para pagamento de verbas a deputados e senadores que votaram favoravelmente ao projeto. Esse tipo de verba vai ser utilizado para quê? Construir uma UBS na cidade que elegeu o deputado tal, construir uma escola no estado que elegeu o senador tal e coisas do tipo. Então, na verdade, é uma compra indireta de votos declarada. E num período de austeridade fiscal, em que se está cortando todas as despesas, em que não tem nenhum investimento público, eu estou gastando 3 bilhões de reais para fomentar a aprovação do projeto mais maléfico que já existiu para a classe trabalhadora no âmbito da Previdência. Então eles estão usando o nosso dinheiro, o dinheiro pago pelos impostos pela classe trabalhadora para comprar a nossa futuro, para leiloar a nossa aposentadoria. É algo inaceitável que eu não consigo entender como que a população não está na rua protestando contra. É corrupção descarada. Tá certo, Júlia. Então nós vamos fechando de fato, pedindo para você deixar uma mensagem final, né, para o público que está nos assistindo. Acho que, como mensagem final, eu queria muito que ficasse entendido que a Previdência não é um debate só sobre números e não é um debate só sobre a sua aposentadoria, sobre o seu futuro. É isso também, mas é algo muito mais sério. A Previdência, enquanto principal política de distribuição de renda no Brasil, enquanto principal mecanismo de proteção social no Brasil, enquanto parte componente da Seguridade Social, ela é o que permite o mínimo de civilização que nós temos aqui. Então, debater reforma da Previdência, na verdade, é um debate entre civilização e barbárie. É impossível permanecer neutro nesse debate. É impossível deixar que as rédeas não sejam tomadas por nós, que seremos diretamente afetados. Então, combater esse projeto, né, ainda que não está ainda aprovado, é sair dessa anestesia, estar à frente dos movimentos de resistência a esses projetos de desmonte, é uma necessidade urgente de todos nós que vivemos do nosso trabalho, de todos nós que construímos a riqueza desse país. Então, estamos entre a civilização e a barbárie. E a aprovação eventual desse projeto de reforma da Previdência é o nosso próximo passo rumo à barbárie. Eu tenho certeza que não é isso que nós queremos para o nosso futuro, que não é isso que a Constituição tinha como projeto de país, e eu acho que é nosso dever, na perspectiva da cidadania, nos informar mais e estarmos à frente das lutas contra esse projeto tão nefasto de governo, contra essa destruição completa da Constituição de 88. Tá certo, Júlia, a gente te agradece muito, reforço aqui, né, a sua análise, que de fato a gente precisa ter um grande acordo, um acordo nacional para manter os níveis de civilidade que nós temos hoje, né, e lutar para avançar esses níveis. E infelizmente a gente não está conseguindo manter esse mínimo, né, mas que a gente possa, sim, eu acho que ter mais união, né, ter um pensamento crítico, não aceitar as coisas colocadas de forma como prontas e acabada, é assim, não tem outra alternativa, só tem essa, né, para voltar ao crescimento, aí daqui um ano nós vamos tirar mais o quê? Né? Então nós estamos num período aí de muito ataque às universidades, né, à educação, à saúde, à previdência social e que afeta diretamente a classe trabalhadora, né? Com isso, então, a gente agradece, Júlia, Imagina, eu que agradeço. A sua presença aqui no nosso canal, ter disponibilizado o seu tempo, né, para socializar aqui seu conhecimento, sua pesquisa, né? A Júlia está fazendo doutorado nessa área. Enfim, então, muito obrigada, foi muito esclarecedor. Imagina, tá? Eu que agradeço e nos encontramos aí nas lutas e nas ruas. Isso mesmo, você que está nos assistindo, dê o seu like, compartilhe esse vídeo e nos ajude a divulgar, então, essas informações sobre a Previdência Social. Muito obrigada. Obrigada.